Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo de habilidades nos relacionamentos interpessoais. A ideia é fazermos uma sequência de vídeos sobre algumas ferramentas, algumas técnicas de relacionamento interpessoais, como eu lido com o outro. Basicamente todo esse conhecimento vai estar num documento que eu vou mandar junto com um resumo da onde veio, tá? Mas basicamente veio do treinamento do Dale Carnegie, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Hoje a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a parte mais importante, né, do relacionamento, que é o ouvir, o saber ouvir. Até a gente veio com dois ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que falar, né? Então, um primeiro ponto da arte de ouvir, dessa assertividade em saber ouvir, é nós termos empatia no ouvir. O que é essa empatia no ouvir? O que quer dizer, né, a empatia? É eu me colocar no lugar do outro, entender o que realmente está acontecendo com ele, se pôr na posição, de repente ele está com problema no sistema, está parado, não está saindo nota. Eu me colocar no lugar, pô, eu estou ali, eu preciso liberar, estou com um cliente bravo na minha frente esperando para soltar uma nota e o sistema está dando uma mensagem, não está saindo. Não importa onde seja o problema, se é num cadastro, se é de outra pessoa, tal. Mas eu me colocar como no lugar do outro para poder sentir realmente isso, né? Sentir a dor dele, estar na posição dele. Um outro ponto importante é a gente assim não achar, né, o que ele está falando. Muitas vezes a pessoa está falando, a gente já acha que já entendeu, tipo a gente lê a mente do outro. E não é isso, a gente tem que ouvir a mensagem até o fim, entender realmente o que é que está acontecendo, não a gente já interpretar antes dele terminar de falar. Então isso é muito importante. Outra coisa importante nessa arte de ouvir é a gente tomar muito cuidado com os filtros, porque muitas vezes a gente só ouve aquilo que interessa. A gente acaba não ouvindo a frase toda ou a mensagem toda que ele quer passar. A gente escuta alguns trechos da frase e já acha o que é, né? Já cai no outro. A gente já acha que já entendeu o que é o problema e acaba não ouvindo tudo o que está acontecendo. Não entende realmente qual é o problema. Então isso é muito importante, porque 50% da resolução de um problema é entender ele. Então eu tenho que ouvir com ouvidos de ouvir mesmo, né? Ouvir até o final, não interpretar antes da hora. E quando tem uma atitude um pouco mais rude do cliente, um pouco mais nervosa, não levar para o lado pessoal. Porque se a gente leva para o lado pessoal, vem já sensações ruins, e aí vai ficar ruim o atendimento. Quando o cliente fala, o suporte é horrível, vocês nunca resolvem o meu problema. Entenda que ele está falando sobre um serviço da empresa, não é sobre você, não é sobre sua pessoa. Você colocando nessa linha de pensamento, você não entra nessa mesma energia, nessa mesma vibração de que, puto, o cara tá nervoso, também vou ficar nervoso, aí não vai funcionar. Aí a gente não vai conseguir realmente ouvir ele com empatia, entender realmente o que está acontecendo. Então, nunca levar para o lado pessoal o que vem do cliente. Pense sempre assim, ele está falando sobre a empresa, sobre o serviço. Não é sobre você como pessoa, você está dentro de um processo. Muitas vezes você acaba fazendo de uma maneira em que é o processo da empresa. Pode ser que não seja o ideal para ele naquele momento, não foi adequado, de repente muita gente estava ligando, demorou para atender e tal. Então isso é muito importante. Uma das coisas que ajuda muito também é quando a gente está no modo do ouvinte, né? A gente não julgar. É muito comum um cliente começar a falar, a gente já julga, pô, o cara faz coisa errada, o cara não olha com calma, não cadastrou direito, a gente já entra do julgamento, a gente cai numa energia também já de crítica, e a gente também não vai conseguir ser um bom ouvinte e entender o caminho até o fim. Um ponto importante também que é legal a gente tá fazendo para que o cliente entenda que a gente realmente está ouvindo isso numa conversa, não no WhatsApp, né? É a gente parafrasear. O que é o parafrasear? A gente falar o que ele está falando. Então, por exemplo, o cliente fala assim, eu estou com erro na nota fiscal. Por exemplo, sei lá, eu estou com erro no cálculo de ICMS. Deixa eu entender, então você está me dizendo que o cálculo do ICMS não está correto? Me explica um pouco mais. Então você repete o que ele fala e daí ele sabe assim, poxa, ele está me ouvindo. Inconscientemente o cliente entende isso. E um último item importante é assim, se não entender o que está acontecendo, faz perguntas. Pergunta o porquê, pergunta o que está acontecendo.
Eu vou fazer um outro vídeo, o próximo, que é só sobre perguntas, as maneiras de fazer perguntas. Mas para mim ser um bom ouvinte, eu tenho que ouvir verdadeiramente. Se eu não estou entendendo o que ele está me falando, eu tenho que perguntar, ok? Então basicamente é isso. Então fazendo um resumo, eu tenho que ter empatia com o cliente, não achar o que ele está falando, escutar até o final. Não entrar na vibração dele se ele está bravo, tal, não levar isso para o lado pessoal, assim eu não julgo ele, e entender o problema até o final, ouvir tudo que ele está querendo dizer. Joia, pessoal? Então esse é o primeiro vídeo. A ideia são vídeos curtos, vai ter um resuminho de cada um dos vídeos para ajudar. E aí dúvidas que ficou tal, vão mandando, vão fazendo perguntas do que precisar. Se for o caso, a gente faz um vídeo daí com todas essas dúvidas e perguntas, ou a gente marca um dia ao vivo para poder tirar todas essas dúvidas, ok? Até o outro.